E foi naquele tempo, naquele ano, que o ano da descida de José para o Egito, após seus irmãos o terem vendido, que Rúben, filho de Jacó, foi a Timná e tomou para si por mulher Eliurã, a filha de Avi, o cananeu, e entrou a ela. E Eliurã, a mulher de Rúben, concebeu e deu-lhe Anoque, Palu, Tessorom e Carmi, 4 filhos, e Simeão, seu irmão, tomou sua irmã Diná por mulher, e ela lhe deu Memuel, Yamim, Oade, Jachim e Zochar, 5 filhos. E depois ele chegou a Buná, a mulher cananeia, a mesma é Buná, a quem Simeão tomou cativo da cidade de Siquém, e Buná estava diante de Diná e a servia. Simeão entrou a ela, e ela lhe deu Saul. E Judá foi naquele tempo para Adulã, e ele veio a um homem de Adulã, e seu nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um homem de Canaã, e seu nome era Aliate, a filha de Shuá. E ele a tomou, e entrou a ela, e Aliate deu a Judá Onã e Shilô, 3 filhos. E Levi e Isacar foram para a terra do Oriente, e tomaram para si mulheres, as filhas de Jobabe, filho de Ioquitã, filho de Eber. E Jobabe, o filho de Ioquitã, tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Adiná, e o nome da mais jovem era Aridá. E Levi tomou Adiná, e Issacar tomou Aridá. E eles chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai, e Adiná deu a Levi Gerson, Querate e Merari, 3 filhos, e Aridá deu a Isacar Tolá, Puvá, Jobe e Shonrom, 4 filhos. E Dan foi para a terra de Moabe, e tomou por mulher Apilalete, a filha de Chamudã, o Moabita, e ele trouxe para a terra de Canaã. E Apilalete era estéril, ela não tinha filhos, e depois Deus se lembrou de Apilalete, a mulher de Dan, e ela concebeu e teve um filho, e ela chamou o seu nome Shujim. E Gade e Naphtali foram para Arã, e tomaram dali as filhas de Amurã, o filho de Uz, o filho de Naor, por mulheres. E esses são os nomes das filhas de Amurã. O nome da mais velha era Merimá, o nome da mais jovem Uzite. E Naphtali tomou Merimá, e Gade tomou Uzite, e trouxeram-nas para a terra de Canaã, à casa de seu pai. E Merimá deu a Naphtali e Aquizel, Guni, Jazer e Shalém, 4 filhos. E Uzite deu a Gade Zefion, Shage, Shuni, Esbom, Eri, Arode e Arali, 7 filhos. E Asher foi e tomou Adom, a filha de Apilau, o filho de Haddad, o filho de Ismael, por mulher, e ele a trouxe para a terra de Canaã. E Adom, a mulher de Asher, morreu naqueles dias. Ela não teve filhos, e foi depois da morte de Adom que Asher foi ao outro lado do rio e tomou por mulher Adurá, a filha de Abimael, o filho de Eber, o filho de Shem. E a jovem era de uma aparência atraente, e uma mulher de senso, e ela tinha sido mulher de Malquiel, o filho de Enã, o filho de Shem. E Adurá deu uma filha a Malquiel, e ele chamou seu nome Seraque. E Malquiel morreu depois disso, e Adurá foi e permaneceu na casa de seu pai. E depois da morte da mulher de Asher, ele foi e tomou Adurá por mulher, e a trouxe à terra de Canaã, e Serache, sua filha, ele também trouxe com eles, e ela tinha 3 anos de idade, e a donzela foi trazida para a casa de Jacó. E a donzela era de uma aparência formosa, e ela andou nos caminhos santificados dos filhos de Jacó. Ela de nada teve falta, e o Senhor a deu sabedoria e entendimento. E a Adurá, a mulher de Asher, concebeu e deu-lhe Iná, Ishvá, Ishbi e Beriá, 4 filhos. E Zebulon foi para Midian, e tomou por mulher Merishá, a filha de Molade, o filho de Abida, o filho de Midian, e a trouxe para a terra de Canaã. E Merushá deu a Zebulon Sered, Elon e Ashilel, 3 filhos. E Jacó enviou a Arã, filho de Zobá, filho de Terá, e ele tomou para seu filho Benjamim Mexalia, a filha de Arã. E ela veio para a terra de Canaã, à casa de Jacó. E Benjamim tinha 10 anos de idade quando ele tomou Mexalia, a filha de Arã, por mulher. E Mexalia concebeu e deu a Benjamim
Bela, Becher, Asbel, Gera e Naamã, 5 filhos. E depois Benjamim foi e tomou por mulher Aribate, a filha de Shamrom, o filho de Abraão, além de sua primeira mulher, e ele tinha 18 anos de idade. E Aribate deu a Benjamim Ashi, Vosh, Mupim, Chupim e Orde, 5 filhos. E naqueles dias Judá foi até a casa de Shem e tomou Tamar, filha de Elã, filho de Shem, por mulher, para seu primogênito Er. E Er entrou a sua mulher Tamar, e ela se tornou sua mulher. E quando ele entrou a ela, ele exteriormente destruiu sua mente. E sua obra foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E foi depois da morte de Er, primogênito de Judá, que Judá disse a Onã: vai à mulher de teu irmão e casa com ela como parente mais próximo, e suscita semente a teu irmão. E Onã tomou a Tamar por mulher, e ele entrou a ela. E Onã também fez semelhante à obra de seu irmão, e sua obra foi mal aos olhos do Senhor, e ele também o matou. E quando Onã morreu, Judá disse a Tamar: fica na casa de teu pai até que meu filho Shiló tenha crescido. E Judá não mais se deleitou em Tamar, para dar-lhe Shiló, pois ele disse: porventura ele também morrerá como seus irmãos. E Tamar se levantou e foi e ficou na casa de seu pai. E Tamar ficou na casa de seu pai por algum tempo. E na virada do ano, Aliate, mulher de Judá, morreu, e Judá foi consolado por sua mulher. E depois da morte de Aliate, Judá subiu com seu amigo Irã a Timná para tosquear suas ovelhas. E Tamar soube que Judá tinha subido a Timná para tosquear as ovelhas, e que Shiló havia crescido, e Judá não se deleitou nela. E Tamar se levantou e colocou as vestes da sua viuvez, e pôs um véu sobre ela, e cobriu-se totalmente, e saiu, e sentou-se na via pública que está sobre o caminho para Timná. E Judá passou, e viu-a, e levou-a, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E no momento de ser livre, eis que havia gêmeos no seu ventre, e ele chamou o nome do primeiro Pérez, e o nome do segundo Zará. Naqueles dias, José ainda estava confinado na casa de prisão na terra do Egito. Naquele tempo, os atendentes de Faraó estavam diante dele, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, que pertenciam ao rei do Egito. E o copeiro tomou vinho e colocou-o diante do rei para beber, e o padeiro colocou o pão perante o rei para comer. E o rei bebeu do vinho e comeu do pão, ele e os seus servos e ministros que comiam na mesa do rei. E enquanto eles estavam comendo e bebendo, o copeiro e o padeiro permaneciam ali, e os ministros de Faraó encontraram muitas moscas no vinho que o copeiro trouxera, e pedras de salitre foram encontradas no pão do padeiro. E o capitão da guarda colocou José como atendente dos oficiais de Faraó, e os oficiais de Faraó estavam no confinamento 1 ano. E no final do ano, ambos tiveram sonhos na mesma noite, no lugar do confinamento onde estavam, e pela manhã José veio até eles para atendê-los, como de costume, e ele os viu, e eis que seus semblantes estavam abatidos e tristes. E José lhes perguntou: por que vossos semblantes estão tristes e desanimados hoje? E eles lhes disseram: tivemos um sonho, e não há ninguém para interpretá-lo. E José lhes disse: relatai-me, peço-vos, vosso sonho para mim, e Deus vos dará uma resposta de paz como desejais. E o copeiro relatou seu sonho a José, e ele disse: eu vi em meu sonho, e eis que uma vinha grande estava diante de mim, e sobre aquela vinha vi 3 ramos, e a vinha rapidamente floresceu e alcançou a uma grande altura, e seus cachos estavam amadurecidos e tornaram-se uvas. E tomei as uvas e as amassei em um copo e o coloquei na mão de Faraó, e ele bebeu. E José lhe disse: os 3 ramos que estavam sobre a videira são 3 dias. Ainda dentro de 3 dias o rei dará ordem para seres solto, e te restaurará ao teu ofício, e darás ao rei seu vinho para beber, como ao princípio, quando eras seu copeiro, mas que eu ache graça aos teus olhos, para que faças menção de mim a Faraó, quando for bem contigo, e faze bondade comigo, e tira-me desta prisão, pois fui roubado da terra de Canaã e fui vendido como escravo neste lugar. E também o que foi dito para ti acerca da mulher do meu senhor é falso, pois me colocaram nesta prisão por nada. E o copeiro respondeu a José dizendo: se o rei tratar bem comigo, como ao princípio, como ultimamente me interpretaste, farei tudo o que desejas, e vou tirar-te desta prisão.
E o padeiro, vendo que José tinha interpretado com exatidão o sonho do copeiro, também se aproximou e relatou todo o seu sonho a José. E ele lhe disse: no meu sonho eu vi, e eis que 3 cestos brancos sobre a minha cabeça, e olhei, e eis que haviam no cesto mais alto todos os tipos de carnes assadas para Faraó, e eis que as aves as comiam de minha cabeça. E José lhe disse: os 3 cestos que viste são 3 dias, ainda dentro de 3 dias Faraó vai tirar tua cabeça, e há de pendurar-te sobre uma árvore, e as aves comerão a tua carne de ti, como viste no teu sonho. Naqueles dias a rainha estava prestes a ser livre, e naquele dia ela deu à luz um filho ao rei do Egito, e anunciaram que o rei tinha gerado seu primogênito, e todo o povo do Egito, juntamente com os oficiais e servos de Faraó, se alegraram muito. E no 3º dia de seu nascimento, Faraó fez um banquete para os seus oficiais e servos, para os exércitos da terra de Zoar e da terra do Egito. E todo o povo do Egito e os servos de Faraó vieram para comer e beber com o rei no banquete de seu filho e regozijarem-se com a alegria do rei. E todos os oficiais do rei e os seus servos se alegraram naquele tempo durante 8 dias de festa. E fizeram um banquete com toda a sorte de instrumentos musicais, com tamborins e com danças na casa do rei por 8 dias. E o copeiro a quem José havia interpretado o seu sonho esqueceu de José, e ele não fez menção dele ao rei como tinha prometido, pois isto era do Senhor a fim de punir José, porque havia confiado no homem. E depois disso José permaneceu na casa de prisão 2 anos, até que ele havia completado 12 anos. E Isaque, filho de Abraão, ainda era vivo naqueles dias na terra de Canaã. Ele era muito idoso, 180 anos de idade, e Esaú, seu filho, irmão de Jacó, estava na terra de Edom. E ele e seus filhos tinham posse nela entre os filhos de Seir. E Esaú ouviu que o tempo de seu pai estava se aproximando de morrer, e ele e seus filhos e sua casa vieram para a terra de Canaã, à casa de seu pai, e Jacó e seus filhos saíram do lugar onde habitavam em Hebrom, e todos eles vieram a seu pai Isaque, e encontraram Esaú e seus filhos na tenda. E Jacó e seus filhos sentaram-se diante de seu pai Isaque, e Jacó ainda estava de luto por seu filho José. E disse Isaque a Jacó: trazei-me aqui os teus filhos, e eu os abençoarei. E Jacó trouxe seus 11 filhos diante de seu pai Isaque. E Isaque colocou suas mãos sobre todos os filhos de Jacó, e ele os segurou e os abraçou e beijou-os um por um. E Isaque os abençoou naquele dia, e ele lhes disse: que o Deus de vossos pais vos abençoe e aumente vossa semente como as estrelas do céu por número. E Isaque também abençoou os filhos de Esaú, dizendo: que Deus vos faça ser pavor e terror para todos os que vos hão de ver, e para todos os vossos inimigos. E Isaque chamou a Jacó e seus filhos, e todos eles vieram e se sentaram diante de Isaque. E Isaque disse a Jacó: o Senhor Deus de toda a terra me disse: à tua semente darei esta terra por herança, se os teus filhos guardarem os meus estatutos e os meus caminhos, e eu lhes farei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Agora, pois, meu filho, ensina a teus filhos e os filhos dos teus filhos a temerem ao Senhor, e a andarem no bom caminho que agradará ao Senhor teu Deus. Pois, se guardares os caminhos do Senhor e os seus estatutos, o Senhor também confirmará contigo a sua aliança com Abraão, e fará bem contigo e tua semente todos os dias. E quando Isaque tinha acabado de ordenar a Jacó e seus filhos, entregou o espírito e morreu, e foi recolhido ao seu povo. E Jacó e Esaú caíram sobre o rosto de seu pai, Isaque, e choraram. Isaque tinha 180 anos de idade quando morreu, na terra de Canaã, em Hebrom, e seus filhos o levaram para a caverna de Macpelá, que Abrão havia comprado dos filhos de Et, em possessão de sepultura. E todos os reis da terra de Canaã foram com Jacó e Esaú sepultar Isaque, e todos os reis de Canaã demonstraram a Isaque grande honra em sua morte. E os filhos de Jacó e os filhos de Esaú estavam descalços ao redor, caminhando e lamentando, até que chegaram a Quiriate Arbá. E Jacó e Esaú sepultaram seu pai Isaque na caverna de Macpelá, que está em Quiriate Arbá, em Hebrom, e o sepultaram com grande honra, como no funeral dos reis. E Jacó e seus filhos, e Esaú e seus filhos,
E todos os reis de Canaã fizeram um grande e pesado luto, e eles o sepultaram e choraram por ele muitos dias. E com a morte de Isaque, ele deixou o seu gado e seus bens, e tudo que lhe pertencia para seus filhos. E disse Esaú a Jacó: Eis que peço-te, tudo o que nosso pai deixou, o dividiremos em 2 partes, e terei a escolha. E Jacó disse: Assim faremos. E Jacó tomou tudo o que Isaque tinha deixado na terra de Canaã, o gado e a propriedade, e colocou-os em 2 partes diante de Esaú e seus filhos. E disse a Esaú: Eis que tudo isso está diante de ti, escolhe para ti mesmo a metade que tomarás. E disse Jacó a Esaú: Ouve, peço-te, o que falarei contigo, dizendo: O Senhor Deus do céu e da terra falou a nossos pais Abrão e Isaque, dizendo: A tua semente darei esta terra por herança para sempre. Agora, pois, tudo o que nosso pai deixou está diante de ti, e eis que toda a terra está diante de ti. Escolhe deles o que desejas. Se desejares toda a terra, toma-a para ti e teus filhos para sempre, e eu tomarei esta riqueza. E se desejares as riquezas, toma-as para ti, e tomarei esta terra para mim e para meus filhos, para herdá-la para sempre. E Nebaiote, filho de Ismael, estava então na terra com os seus filhos, e Esaú foi naquele dia e consultou com ele, dizendo: Assim falou Jacó comigo, e assim ele me respondeu: Agora dá teu conselho e ouviremos. E Nebaiote disse: O que é isso que Jacó falou contigo? Eis que todos os filhos de Canaã estão habitando em segurança na sua terra. E Jacó disse: Ele vai herdá-la com a sua semente todos os dias. Vai, pois, agora e toma todas as riquezas de teu pai, e deixa teu irmão Jacó na terra, como ele falou. E Esaú se levantou e voltou a Jacó, e fez tudo o que Nebaiote, filho de Ismael, tinha aconselhado. E Esaú tomou todas as riquezas que Isaque tinha deixado, as almas, os animais, o gado e a propriedade, e todas as riquezas. Ele não deu nada ao seu irmão Jacó, e Jacó tomou toda a terra de Canaã, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. E ele tomou em possessão perpétua, e para seus filhos, e para sua semente depois dele para sempre. Jacó também tomou de seu irmão Esaú a caverna de Macpelá, que está em Hebrom, que Abrão tinha comprado de Efron, por possessão de lugar de sepultura para ele e sua semente para sempre. E Jacó escreveu todas estas coisas no livro de compra, e assinou-o, e testificou tudo isso com 4 testemunhas fiéis. E estas são as palavras que Jacó escreveu no livro, dizendo: A terra de Canaã e todas as cidades dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos amorreus, dos perizeus e dos girgazeus, todas as 7 nações, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, e a cidade de Hebrom, Queriate Arbá, e a caverna que está nela, todo Jacó comprou de seu irmão Esaú por valor, por possessão e por herança para sua semente, depois dele para sempre. E Jacó tomou o livro da compra e a assinatura, o comando e os estatutos e o livro revelado, e ele os colocou em um vaso de barro, a fim de que eles permanecessem por muito tempo, e ele os entregou nas mãos de seus filhos. Esaú tomou tudo que seu pai havia lhe deixado após a sua morte, de seu irmão Jacó, e tomou todas as propriedades, desde homem e animal, camelos e jumentos, boi e cordeiro, prata e ouro, pedras e bidélio, e todas as riquezas que havia pertencido a Isaque, filho de Abraão. Não havia mais nada que Esaú não tomasse para si de tudo que Isaque tinha deixado após sua morte. E Esaú tomou tudo isto, e ele e seus filhos foram para casa à terra de Seir, o Oreu, longe de seu irmão Jacó e seus filhos. E Esaú tinha posses entre os filhos de Seir, e Esaú não voltou para a terra de Canaã desde daquele dia em diante. E toda a terra de Canaã tornou-se uma herança aos filhos de Israel por herança perpétua, e Esaú com todos os seus filhos herdaram a montanha de Seir. Naqueles dias, após a morte de Isaque, o Senhor mandou uma fome sobre toda a terra. Naquele tempo, Faraó, rei do Egito, estava sentado em seu trono na terra do Egito, e deitou-se em sua cama e teve sonhos. E Faraó viu em seu sonho que ele estava de pé ao lado do rio do Egito. E enquanto ele estava de pé, ele viu, e eis que 7 vacas gordas e bem favorecidas subiam do rio. E outras 7 vacas magras e mal favorecidas subiam depois delas, e as 7 mal favorecidas engoliam as bem favorecidas, e ainda sua aparência era má como a princípio.
E ele despertou e dormiu novamente, e sonhou uma segunda vez, e viu, e eis que 7 espigas de milho subiam sobre uma haste viçosa e boa, e 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental surgiam depois delas, e as 7 espigas miúdas devoravam as cheias, e Faraó despertou de seu sonho. E de manhã o rei lembrou de seus sonhos, e seu espírito ficou tristemente perturbado por causa de seus sonhos. E o rei se apressou e mandou chamar todos os magos do Egito, e os sábios, e eles vieram e se apresentaram diante de Faraó. E o rei lhes disse: Eu tive sonhos, e não há ninguém para interpretá-los. E disseram ao rei: Relata teus sonhos aos teus servos, e vamos ouvi-los. E o rei relatou-lhes seus sonhos, e todos eles responderam e disseram a uma só voz ao rei: Que o rei viva para sempre, e esta é a interpretação dos teus sonhos. As 7 vacas boas que viste denotam 7 filhas que nascerão para ti nos últimos dias, e as 7 vacas que viste subir após elas e as devoraram, são por um sinal que as filhas que não nascerão para ti, todas morrerão no tempo de vida do rei. E aquilo que viste no segundo sonho de 7 espigas cheias de milho subindo sobre uma haste, esta é a sua interpretação, que hás de construir para ti nos últimos dias 7 cidades por toda a terra do Egito, e aquilo que viste das 7 espigas de milhos queimadas, brotando atrás delas e engolindo-as, enquanto tu as contemplavas com os teus olhos, é por um sinal que as cidades que hás de construir serão todas destruídas nos últimos dias, no tempo de vida do rei. E quando falaram estas palavras, o rei não inclinou seus ouvidos às suas palavras, nem fixou seu coração sobre elas, pois o rei conheceu em sua sabedoria que não deram uma correta interpretação dos sonhos, e quando eles acabaram de falar perante o rei respondeu-lhes dizendo: O que é isto que falastes para mim? Com certeza falastes falsidade e proferistes mentiras. Portanto, agora dai a correta interpretação dos meus sonhos para que não morrais. E o rei ordenou após isto, e mandou chamar novamente outros sábios. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei relatou-lhes seus sonhos, e todos eles lhe responderam de acordo com a primeira interpretação. E a ira do rei se acendeu, e ele ficou muito indignado, e o rei lhes disse: Certamente falais mentiras e falsidade absoluta no que dissestes. E o rei ordenou que um anúncio fosse emitido por toda a terra do Egito, dizendo: Está resolvido pelo rei e seus grandes homens que qualquer homem sábio que conhece e compreende a interpretação de sonhos e não vier hoje diante do rei, morrerá. E o homem que declarar ao rei a correta interpretação dos seus sonhos, ser-lhe-á dado tudo o que exigir do rei. E todos os sábios da terra do Egito vieram diante do rei juntamente com todos os magos e feiticeiros que estavam no Egito e em Gozém, e em Ramsés, e em Taqupanches, em Zoar, em todos os lugares das fronteiras do Egito, e todos eles se apresentaram diante do rei. E todos os nobres e os príncipes e os assistentes pertencentes ao rei vieram juntos de todas as cidades do Egito, e todos eles assentaram-se diante do rei, e o rei relatou seus sonhos diante dos homens sábios e dos príncipes, e todos que se assentaram perante o rei ficaram atônitos com a visão. E todos os sábios que estavam diante do rei estavam muito divididos em sua interpretação de seus sonhos. Alguns deles interpretou-os ao rei dizendo: As 7 vacas formosas são 7 reis, que a partir da emissão do rei serão levantados sobre o Egito. E as 7 vacas ruins são 7 príncipes que se levantarão contra eles nos últimos dias e os destruirão. E as 7 espigas de milho são os 7 grandes príncipes pertencentes ao Egito, que cairão nas mãos dos príncipes menos poderosos de seus inimigos, nas guerras de nosso Senhor, o rei. E alguns deles interpretaram ao rei desta maneira, dizendo: As 7 vacas formosas são as cidades fortificadas do Egito, e as 7 vacas ruins são as 7 nações da terra de Canaã, que virão contra as 7 cidades do Egito nos últimos dias e as destruirão. E o que viste no segundo sonho de 7 espigas boas e ruins de milho é um sinal que o governo do Egito voltará novamente à tua semente, como no princípio. E no seu reinado as pessoas das cidades do Egito se voltarão contra as 7 cidades de Canaã, que são mais fortes do que eles, e as destruirão, e o governo do Egito voltará à tua semente. E alguns deles disseram ao rei: Esta é a interpretação dos teus sonhos. As 7 vacas boas
são 7 rainhas, a quem tomarás por mulheres nos últimos dias, e as 7 vacas ruins denotam que essas mulheres morrerão no tempo de vida do rei. E as 7 espigas boas e ruins de milho que viste no segundo sonho são 14 filhos, e será nos últimos dias que eles se levantarão e lutarão entre si, e 7 deles ferirão os 7 que são mais poderosos. E alguns deles disseram estas palavras ao rei, dizendo: as 7 vacas boas denotam que 7 filhos nascerão de ti, e eles matarão 7 dos filhos de teus filhos nos últimos dias. E as 7 belas espigas de milho que viste no segundo sonho são os príncipes contra quem 7 outros príncipes menos poderosos lutarão e os destruirão nos últimos dias, e vingarão a causa dos teus filhos, e o governo voltará novamente para a tua semente. E o rei ouviu todas as palavras dos sábios do Egito e sua interpretação de seus sonhos, e nenhum deles agradou ao rei. E o rei sabia em sua sabedoria que não falaram totalmente correto em todas essas palavras, pois isto era do Senhor para frustrar as palavras dos sábios do Egito, a fim de que José pudesse sair da casa do confinamento e a fim de que ele se tornasse grande no Egito. E o rei viu que ninguém entre todos os sábios e magos do Egito falou-lhe corretamente, e a ira do rei se acendeu, e sua ira ardia dentro dele. E o rei ordenou que todos os sábios e magos deveriam sair de diante dele, e todos eles saíram de diante do rei com vergonha e desgraça. E o rei ordenou que uma proclamação fosse enviada por todo o Egito para matar todos os magos que estavam no Egito, e nenhum deles deveria ser deixado para viver. E os capitães da guarda pertencentes ao rei se levantaram, e cada homem sacou sua espada e começaram a ferir os magos do Egito e os sábios. E depois disto, Merode, copeiro-chefe do rei, veio e prostrou-se diante do rei e sentou-se diante dele. E o copeiro disse ao rei: que o rei viva para sempre, e seu governo seja exaltado na terra. Estavas irado com o teu servo naqueles dias, agora 2 anos passaram, e tu me colocaste na prisão, e fiquei por algum tempo na prisão, eu e o chefe dos padeiros. E havia conosco um servo hebreu pertencente ao capitão da guarda, seu nome era José. Seu mestre havia ficado furioso com ele e o colocou na casa do confinamento, e ele nos atendeu lá. E algum tempo depois, quando estávamos na prisão, sonhamos sonhos em uma mesma noite, eu e o chefe dos padeiros. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E viemos de manhã e os contamos àquele servo, e ele nos interpretou os nossos sonhos, a cada um segundo o seu sonho, ele interpretou corretamente. E aconteceu que, assim como ele nos interpretou, assim foi o acontecimento, não caiu ao chão nenhuma das suas palavras. E agora, pois, meu senhor e rei, não mates o povo do Egito por nada. Eis que esse escravo ainda está confinado na casa do capitão da guarda, seu mestre, na casa do confinamento. Se agradar ao rei que lhe envie para que ele possa vir diante de ti, e ele te fará saber a correta interpretação do sonho que sonhaste. E o rei ouviu as palavras do copeiro-chefe. O rei ordenou que os sábios do Egito não deveriam ser mortos. E o rei ordenou aos seus servos para trazer José diante dele, e o rei lhes disse: ide até ele e não o aterrorizeis, para que ele não seja confundido e não saiba falar corretamente. E os servos do rei foram até José e o trouxeram rapidamente do calabouço, e os servos do rei fizeram a sua barba. E ele mudou sua roupa de prisão e veio diante do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, em um vestido de príncipe cingido ao redor com um éfode de ouro, e o ouro fino que estava sobre ele brilhava, e o carbúnculo, e o rubi, e a esmeralda, juntamente com todas as pedras preciosas que estavam sobre a cabeça do rei, os olhos fascinados. E José se maravilhou muito do rei. E o trono sobre o qual o rei sentava estava coberto com ouro e prata, com pedras de ônix, e tinha 70 degraus. E era seu costume em toda a terra do Egito que todo homem que vinha falar com o rei, se era um príncipe ou um que era estimável aos olhos do rei, ele subia ao trono do rei até o 31º degrau, e o rei descia para o 36º degrau e falava com ele. Se era uma das pessoas comuns, subia ao 3º degrau, e o rei descia ao 4º e falava com ele. E seu costume era, além disso, que qualquer homem que entendia falar em todas as 70 línguas, subia aos 70 degraus, e subia e falava até que chegasse ao rei.
E qualquer homem que não podia completar os 70 subia tantos passos quanto as línguas que sabia falar. E era costume naqueles dias no Egito que ninguém deveria reinar sobre eles, senão que entendesse a falar nas 70 línguas. E quando José chegou perante o rei, prostrou-se em terra diante do rei e subiu até o terceiro degrau, e o rei estava assentado sobre o quarto degrau e falou com José. E o rei disse a José: Eu sonhei um sonho e não a intérprete, para interpretá-lo corretamente, e ordenei hoje que todos os magos do Egito e os seus sábios deveriam vir diante de mim, e eu lhes relatei meus sonhos, e nenhum os interpretou corretamente para mim. E depois disso, hoje ouvi a respeito de ti, que és homem sábio e podes interpretar corretamente todos os sonhos que ouves. E respondeu José a Faraó, dizendo: Que Faraó relate seus sonhos que sonhou, certamente as interpretações pertencem a Deus. E Faraó relatou seus sonhos a José, o sonho das vacas e o sonho das espigas de milho, e o rei deixou de falar. E José então foi vestido com o Espírito de Deus perante o rei, e sabia todas as coisas que aconteceriam ao rei daquele dia em diante, e ele sabia a correta interpretação do sonho do rei, e falou perante o rei. E José achou graça aos olhos do rei, e o rei inclinou seus ouvidos e seu coração, e ele ouviu todas as palavras de José. E José disse ao rei: Não penses que são 2 sonhos, pois é apenas um sonho, pois aquilo que Deus escolheu fazer por toda a terra, ele mostrou ao rei em seu sonho, e esta é a interpretação correta de teu sonho. As 7 vacas boas e espigas de milho são 7 anos, e as 7 vacas ruins e espigas de milho também são 7 anos. É um só sonho. E eis que os 7 anos que estão vindo, haverá uma grande fartura em toda a terra, e depois disso os 7 anos de fome os seguirão, uma fome muito grave, e toda a fartura será esquecida da terra, e a fome consumirá os habitantes da terra. O rei sonhou um sonho, e o sonho foi, por conseguinte, repetido a Faraó, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus a trará em breve. Agora, pois, dar-te-ei conselho, e livra a tua alma e as almas dos habitantes da terra do mal da fome, para que busque por todo o teu reino por um homem muito discreto e sábio, que conheça todos os assuntos do governo, e o nomeie a superintendente sobre a terra do Egito, e que o homem a quem colocares sobre o Egito nomeie oficiais sob seu comando, para que ajuntem todo o alimento dos anos bons que estão vindo, e que eles amontoem milho e o deposite em teus celeiros designados. E que guardem esse alimento durante os 7 anos de fome, para que possa ser encontrado para ti e teu povo, e toda a tua terra, para que tu e a tua terra não sejais eliminados pela fome. Que a todos os habitantes da terra seja também ordenado que ajuntem todo homem o produto de seu campo, de todos os tipos de alimentos, durante os 7 anos bons, e que o coloquem em seus celeiros, para que possam ser encontrados para eles, nos dias da fome, e que por eles possam viver. Esta é a interpretação correta do teu sonho, e este é o conselho dado para salvar a tua alma e as almas de todos os teus súditos. E o rei respondeu e disse a José: Quem diz e quem sabe que as tuas palavras estão corretas? E ele disse ao rei: Isto será um sinal para ti a respeito de todas as minhas palavras, que elas são verdadeiras, e que o meu conselho é bom para ti. Eis que a tua mulher se assenta hoje sobre o banco de parto, e ela dará a ti um filho, e tu te alegrarás com ele. Quando o teu filho tiver saído do ventre de sua mãe, teu filho primogênito, que nasceu nestes 2 anos atrás, morrerá, e tu serás consolado com a criança que vai nascer para ti hoje. E José terminou de falar estas palavras ao rei, e prostrou-se ao rei e saiu. E quando José saiu da presença do rei, aqueles sinais que José tinha falado ao rei aconteceram naquele dia. E a rainha teve um filho naquele dia, e o rei ouviu as boas notícias sobre seu filho, e ele se alegrou. E quando o noticiarista havia saído da presença do rei, os servos do rei encontraram o filho primogênito do rei caído morto sobre o chão. E houve grande pranto e ruído na casa do rei. E o rei ouviu isso e disse: Que é o ruído e lamentação que eu ouvi na casa? E disseram ao rei que seu filho primogênito tinha morrido. Então o rei soube que todas as palavras de José que ele tinha falado estavam corretas. E o rei foi consolado por seu filho, pela criança que lhe nasceu naquele dia, como José tinha falado. Depois destas coisas, o rei mandou reunir todos os seus oficiais e servos, e todos os príncipes e nobres pertencentes ao rei, e todos eles vieram perante o rei. E o rei lhes disse:
Eis que vistes e ouvistes todas as palavras deste homem hebreu, e todos os sinais que ele declarou que aconteceriam, e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Sabeis que ele tem dado uma interpretação correta do sonho, e certamente virá a acontecer. Agora, pois, tomai conselho, e sabereis o que fareis, e como a terra será livre da fome. Buscai agora, e vede se semelhante pode ser encontrado, em cujo coração haja sabedoria e entendimento, e eu o nomearei sobre a terra. Pois ouvistes o que o homem hebreu alertou sobre isto ao mesmo tempo para salvar a terra da fome. E eu sei que a terra não será livre da fome, a não ser com o conselho do homem hebreu, aquele que me aconselhou. E todos eles responderam ao rei e disseram: o conselho que o hebreu deu a respeito disto é bom. Agora, pois, nosso senhor e rei, eis que toda a terra está na tua mão. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Aquele a quem escolheres, e a quem tu em tua sabedoria conheces ser sábio e capaz de livrar a terra com sua sabedoria, esse o rei nomeará para estar sob ele sobre a terra. E disse o rei a todos os oficiais: eu tenho pensado que, como Deus deu a conhecer ao homem hebreu tudo o que ele falou, ninguém há tão entendido e sábio em toda a terra como ele. Se parecer bem aos vossos olhos, pô-lo-ei sobre a terra, pois ele salvará a terra com sua sabedoria. E todos os oficiais responderam ao rei e disseram: mas certamente está escrito nas leis do Egito, e isso não deve ser violado, que ninguém deve reinar sobre o Egito, nem ser o segundo depois do rei, senão aquele que tenha conhecimento em todas as línguas dos filhos dos homens. Agora, pois, nosso senhor e rei, eis que este hebreu só sabe falar a língua hebraica, e como então ele pode ficar sobre nós, o segundo sob o governo, um homem que nem sequer sabe a nossa língua? Agora pedimos-te, envia a ele, e deixa-o vir diante de ti, e prova-o em todas as coisas, e faze o que achares melhor. E disse o rei: isso será feito amanhã, e a coisa que falastes é boa. E todos os oficiais vieram naquele dia perante o rei. E naquela noite o Senhor enviou um de seus anjos ministrantes, e ele foi para a terra do Egito até José. E o anjo do Senhor ficou sobre José, e eis que José estava deitado na cama à noite na casa de seu mestre no calabouço, pois seu mestre o tinha colocado de volta no calabouço por causa de sua mulher. E o anjo o despertou de seu sono, e José se levantou e se pôs de pé. E eis que o anjo do Senhor estava de pé em frente dele, e o anjo do Senhor falou com José, e ensinou-lhe todas as línguas do homem naquela noite, e chamou o seu nome Ier-Josef. E o anjo do Senhor saiu dele, e José voltou e deitou sobre sua cama, e José ficou espantado com a visão que ele viu. E aconteceu de manhã que o rei mandou chamar todos os seus oficiais e servos, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei, e o rei mandou trazer José, e os servos do rei foram e trouxeram José perante Faraó. E o rei veio e subiu os degraus do trono, e José falou ao rei em todas as línguas. E José subiu até ele, e falou ao rei até que ele chegou diante do rei no 70º degrau, e sentou-se diante do rei. E o rei muito se alegrou por causa de José, e todos os oficiais do rei se alegraram muito com o rei quando ouviram todas as palavras de José. E a coisa pareceu boa aos olhos do rei e dos oficiais nomear José para ser o segundo com o rei sobre toda a terra do Egito. E o rei falou a José dizendo: ora, tu me deste conselho para nomear um homem sábio sobre a terra do Egito, para com a sua sabedoria salvar a terra da fome. Agora, pois, visto que Deus te fez saber tudo isto e todas as palavras que disseste, não há em toda a terra um homem entendido e sábio como tu. E o teu nome não mais será chamado José, mas Zafinate Paaneá será o teu nome. Tu serás o segundo para mim, e, segundo a tua palavra, será todos os assuntos de meu governo, e com a tua palavra o meu povo sairá e entrará. Também das tuas mãos meus servos e meus oficiais receberão seus salários, que lhes é dado mensalmente. E para ti todos os povos da terra se inclinarão, somente em meu trono serei maior que tu. E o rei tirou o anel de sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o rei vestiu José com uma roupa de príncipe, e pôs uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, e pôs uma corrente de ouro sobre o seu pescoço. E o rei ordenou a seus servos, e o fizeram montar na segunda carruagem pertencente ao rei, que saiu na frente da carruagem do rei. E ele o fez montar sobre um cavalo grande e forte dos cavalos do rei, e ser conduzido pelas ruas da terra do Egito.
E o rei ordenou que todos aqueles que tocavam tamborins, harpas e outros instrumentos musicais deveriam ir com José. 1000 tamborins, 1000 mexelô e 1000 nebalim foram atrás dele. E 5.000 homens com espadas brilhantes em suas mãos, e foram marchando e tocando diante de José. E 20.000 dos grandes homens do rei, cingidos com cintos de pele coberta de ouro, marcharam na mão direita de José, e 20.000 à sua esquerda, e todas as mulheres e donzelas subiam sobre os telhados ou de pé nas ruas, tocando e alegrando-se com José, e viram a aparência de José e de sua beleza. E o povo do rei iam diante dele e atrás dele, perfumando o caminho com incenso e com cássia, e com todo tipo de perfume fino e mirra espalhada, e aloés ao longo da estrada. E 20 homens anunciavam estas palavras diante dele por toda a terra em voz alta. Estão vendo este homem a quem o rei escolheu para ser seu segundo? Todos os assuntos do governo serão regulamentados por ele, e aquele que transgredir suas ordens, ou que não se inclinar diante dele ao chão, morrerá, pois se rebela contra o rei e o seu segundo. E quando os arautos cessavam de anunciar, todo o povo do Egito se inclinava ao chão diante de José e diziam: que o rei viva, que também seu segundo viva. E todos os habitantes do Egito se inclinavam ao longo da estrada, e quando os arautos se aproximavam deles, inclinavam-se e alegravam-se com todos os tipos de tamborins, mexol e nebal diante de José. E José, sobre seu cavalo, levantou seus olhos ao céu e gritou e disse: ele levanta o pobre do pó, ele levanta o necessitado do monturo, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. E José passou por toda a terra do Egito com os servos de Faraó e seus oficiais, e mostraram-lhe toda a terra do Egito e todos os tesouros do rei. E José voltou e veio naquele dia diante de Faraó, e o rei deu a José possessão na terra do Egito, possessão de campos e vinhas, e o rei deu a José 3.000 talentos de prata e 1.000 talentos de ouro, e pedras de ônix, bidélio e muitos presentes. E no dia seguinte o rei ordenou a todo o povo do Egito para trazer a José ofertas e presentes, e que aquele que violasse o mandamento do rei morreria. E fizeram um lugar alto nas ruas da cidade, espalharam vestes ali, e quem quer que trouxesse algo para José colocava-o no lugar alto. E todo o povo do Egito lançou algo no lugar alto: um homem, um brinco de ouro, e outros anéis e brincos, e vasos diferentes de ouro, e obras de prata, e pedras de ônix e bidélio. Ele lançou sobre o lugar alto, cada um deu algo do que possuía. E José tomou todos estes e os colocou em seus tesouros, e todos os oficiais e os nobres pertencentes ao rei exaltaram José, e deram-lhe muitos presentes, vendo que o rei o havia escolhido para ser seu segundo. E o rei enviou a Potifera, filho de Airã, sacerdote de On, e ele tomou sua filha jovem, Osnã, e deu-a a José por mulher. E a donzela era muito formosa, uma virgem, uma a quem homem não tinha conhecido. E José a tomou por mulher, e o rei disse a José: eu sou o Faraó, e além de ti ninguém ousará levantar sua mão ou seu pé para regular o meu povo em toda a terra do Egito. E José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante de Faraó, e José saiu de diante do rei, e ele se tornou o segundo rei no Egito. E o rei deu a José 100 servos para atendê-lo em sua casa, e José também enviou e comprou muitos servos, e eles permaneceram na casa de José. José então construiu para si uma casa muito magnífica, semelhante às casas dos reis, diante da corte do palácio do rei, e ele fez na casa um grande templo, muito elegante na aparência e conveniente para a sua residência. 3 anos estava José em erigir sua casa. E José fez para si um trono muito elegante de abundância de ouro e prata, e cobriu-o com pedras de ônix e bidélio, e ele fez sobre ele a semelhança de toda a terra do Egito, e a semelhança do rio do Egito, que regava toda a terra do Egito. E José sentou com segurança seu trono em sua casa, e o Senhor aumentou a sabedoria de José. E todos os habitantes do Egito, e os servos de Faraó, e os seus príncipes, amaram José sobremaneira,
pois isto era do Senhor para José. E José tinha um exército que fazia guerra, saindo em hostes e tropas ao número de 640.000 homens, capazes de pegar em armas para ajudar o rei e José contra o inimigo, além dos oficiais do rei e os seus servos e os habitantes do Egito, sem número. E José deu a seus homens poderosos e todo o seu exército escudos e lanças, e bonés, e casacos de malhas, e fundas para atirar pedras. Naquele tempo os filhos de Tarshish vieram contra os filhos de Ismael e fizeram guerra com eles, e os filhos de Tarshish despojaram os ismaelitas por muito tempo. E os filhos de Ismael eram poucos em número naqueles dias, e não puderam prevalecer sobre os filhos de Tarshish, e foram violentamente oprimidos. E os anciãos dos ismaelitas enviaram uma carta ao rei do Egito, dizendo: Envia, peço-te, teus oficiais e exércitos para nos ajudarem a combater contra os filhos de Tarshish, porque temos sido consumidos por muito tempo. E Faraó enviou José com os homens poderosos e exércitos que estavam com ele, e também seus homens valentes da casa do rei. E foram para a terra de Havilá, aos filhos de Ismael, para ajudá-los contra os filhos de Tarshish. E os filhos de Ismael lutaram com os filhos de Tarshish, e José feriu os tarshišitas e subjugou toda a sua terra, e os filhos de Ismael habitaram nela até hoje. E quando a terra de Tarshish foi subjugada, todos os tarshišitas fugiram e chegaram na fronteira com seus irmãos, os filhos de Javã. E José, com todos os seus homens poderosos e exércitos, voltaram ao Egito, e nenhum homem deles faltou. E na virada do ano, no segundo ano do reinado de José sobre o Egito, o Senhor deu grande fartura em toda a terra por 7 anos, como José havia falado, pois o Senhor abençoou todos os produtos da terra naqueles dias, durante 7 anos, e comeram e ficaram muito satisfeitos. José naquele tempo tinha oficiais sob seu comando, e eles recolheram todos os alimentos dos anos bons e amontoaram milho de ano por ano e o colocaram nas tesourarias de José. Em algum tempo, quando ajuntaram os alimentos, José ordenou que deveriam trazer o milho nas orelhas e também trazer com ele um pouco do solo do campo para que não estragasse. E José fazia de acordo com isto ano por ano, e amontoou milho como a areia do mar, em abundância, pois seus celeiros eram imensos e não podiam ser contados por abundância. E também todos os habitantes do Egito ajuntaram todos os tipos de alimento em seus celeiros em grande abundância durante os 7 anos bons, mas não fizeram isso como fez José. E todo o alimento que José e os egípcios haviam ajuntados durante os 7 anos de abundância foi garantido para a terra em celeiros para os 7 anos de fome, para o sustento de toda a terra. E os habitantes do Egito encheram cada um seu celeiro em seu lugar escondido com o milho, para ser o sustento durante a fome. E José colocou todo o alimento que havia adquirido em todas as cidades do Egito, e fechou todos os celeiros e colocou sentinelas sobre eles. E a mulher de José, Asená, filha de Potifera, deu-lhe 2 filhos, Manassé e Efraim, e José tinha 34 anos de idade quando os gerou. E os rapazes cresceram e andaram em seus caminhos e em suas instruções, não se desviaram do caminho que seu pai lhes ensinou, nem para a direita, nem para a esquerda. E o Senhor estava com os rapazes, e cresceram e tiveram entendimento e habilidade em toda a sabedoria e em todos os assuntos de governo. E todos os oficiais do rei e seus grandes homens dos habitantes do Egito exaltaram os rapazes, e eles foram criados entre os filhos do rei. E os 7 anos de fartura que estavam por toda a terra estavam no fim, e os 7 anos de fome vieram depois deles, como José tinha falado, e a fome estava em toda a terra. E todas as pessoas do Egito viram que a fome tinha começado na terra do Egito, e todas as pessoas do Egito abriram seus celeiros de milho, pois a fome prevaleceu sobre eles. E encontraram todos os alimentos que estavam em seus celeiros, cheio de vermes, e não dava para comer, e a fome prevaleceu em toda a terra, e todos os habitantes do Egito vieram e clamaram diante de Faraó, pois a fome pesava sobre eles. E disseram a Faraó: Dá alimentos a teus servos, e por que morreremos de fome diante dos teus olhos, nós e nossos filhos? E Faraó lhes respondeu dizendo: E por que clamais a mim? Não ordenou José que o milho deveria ser recolhido durante os 7 anos de fartura para os anos de fome? E por que não ouvistes a sua voz? E as pessoas do Egito responderam ao rei dizendo: Como a tua alma vive, nosso senhor,
teus servos fizeram tudo o que José ordenou, pois teus servos também recolheram em toda a produção dos seus campos durante os 7 anos de fartura e puseram-na nos celeiros até hoje. E quando a fome prevaleceu sobre os teus servos, abrimos nosso celeiro, e eis que toda a nossa produção estava cheia de vermes, e não serviu para alimento. E quando o rei ouviu tudo o que tinha acontecido aos habitantes do Egito, o rei ficou com muito medo por causa da fome e ficou muito aterrorizado. E o rei respondeu ao povo do Egito dizendo: visto que tudo isto aconteceu convosco, ide até José, fazei o que quer que ele vos disser, não transgridais os seus mandamentos. E todas as pessoas do Egito saíram e foram a José e lhe disseram: dá-nos alimento, e por que morreremos diante de ti com fome? Pois recolhemos para a nossa produção durante os 7 anos que mandaste, e o colocamos em celeiros, e assim isso nos aconteceu. E quando José ouviu todas as palavras do povo do Egito e o que lhes havia acontecido, José abriu todos os seus celeiros de produtos e vendeu-os ao povo do Egito. E a fome prevaleceu em toda a terra, e havia fome em todos os países, mas na terra do Egito havia produtos para venda. E todos os habitantes do Egito vieram a José para comprar milho, pois a fome prevaleceu sobre eles, e todo o seu milho foi estragado. E José diariamente o vendia para todas as pessoas do Egito. E todos os habitantes da terra de Canaã, e os filisteus, e aqueles além do Jordão, e os filhos do Oriente, e todas as cidades das terras distantes e perto, souberam que havia milho no Egito, e todos eles foram ao Egito para comprar milho, porque a fome prevaleceu sobre eles. E José abriu os celeiros de milho e colocou oficiais sobre eles, e diariamente se levantavam e vendiam a todos que vinham. E José sabia que seus irmãos também viriam ao Egito para comprar milho, porque a fome prevaleceu em toda a terra. E José mandou a todo o seu povo que deveriam fazer com que isso fosse anunciado em toda a terra do Egito, dizendo: é o prazer do rei, do seu segundo e de seus grandes homens que qualquer pessoa que pretenda comprar milho no Egito não mande seus servos ao Egito para comprar, mas seus filhos, e também qualquer egípcio ou cananeu que vier de qualquer um dos celeiros de comprar milho no Egito e for e vender-o por toda a terra morrerá, pois ninguém deve comprar senão para o sustento de sua família. E qualquer homem levando 2 ou 3 animais morrerá, pois um homem só deve levar seu próprio animal. E José pôs sentinelas nos portões do Egito e ordenou-lhes, dizendo: qualquer pessoa que venha comprar milho, não o deixe entrar até que o seu nome, e o nome de seu pai, e o nome do pai de seu pai seja escrito, e o que quer que for escrito por dia, enviai-me seus nomes de noite, para que eu possa saber os seus nomes. E José colocou oficiais em toda a terra do Egito e ordenou-lhes fazer todas essas coisas. E José fez todas essas coisas e fez esses estatutos, a fim de que pudesse saber quando seus irmãos deveriam vir ao Egito para comprar milho, e o povo de José fazia isso diariamente a ser anunciado no Egito, de acordo com estas palavras e estatutos que José havia ordenado. E todos os habitantes do país do Oriente e do Ocidente e de toda a terra souberam dos estatutos e regulamentos que José havia decretado no Egito, e os habitantes das partes extremas da terra vinham e compravam milho no Egito dia após dia e depois iam embora. E todos os oficiais do Egito fizeram como José havia ordenado, e todos os que vinham ao Egito para comprar milho, os guardiões do portão escreviam seus nomes e os nomes de seus pais, e diariamente o levavam à noite diante de José. E depois Jacó soube que havia milho no Egito, e chamou seus filhos para irem ao Egito comprar milho, pois sobre eles também a fome prevalecia, e chamou seus filhos dizendo: eis que ouvi dizer que há milho no Egito, e todos os povos da terra vão lá para comprar. Agora, pois, porque vos mostrareis satisfeito diante de toda a terra, descei também vós ao Egito e comprai-nos um pouco de milho entre aqueles que chegam ali, para que não morramos. E os filhos de Jacó ouviram a voz de seu pai e levantaram-se para descerem ao Egito para comprar milho entre o resto que lá chegavam. E Jacó, seu pai, ordenou-lhes dizendo: quando entrardes na cidade, não entreis juntos em um só portão, por causa dos habitantes da terra.
E os filhos de Jacó saíram e foram ao Egito. E os filhos de Jacó fizeram tudo como seu pai lhes havia ordenado, e Jacó não ouviu Benjamim, pois disse, para que um acidente não lhe ocorresse na estrada como seu irmão, e 10 dos filhos de Jacó saíram. E enquanto os filhos de Jacó estavam indo no caminho, arrependeram-se do que haviam feito com José, e falavam uns aos outros, dizendo, sabemos que o nosso irmão José desceu ao Egito, e agora o procuraremos onde formos, e se o acharmos, tomá-lo-emos de seu mestre por um resgate, e se não, à força, e morreremos por ele. E os filhos de Jacó concordaram com isto, e fortaleceram-se por causa de José, para livrá-lo das mãos de seu mestre. E os filhos de Jacó foram ao Egito, e quando aproximaram do Egito, separaram-se um dos outros, e entraram pelos 10 portões do Egito, e os guardas dos portões escreveram seus nomes naquele dia, e os levaram a José de noite. E José leu os nomes das mãos dos porteiros da cidade, e ele descobriu que seus irmãos haviam entrado pelos 10 portões da cidade. E José, naquele tempo, ordenou que deveria ser anunciado em toda a terra do Egito, dizendo, ide todos vós, guardas dos celeiros, fechai todos os celeiros de milho, e deixai somente um aberto permanente, para que aqueles que vêm possam comprar a partir dele. E todos os oficiais de José fizeram assim naquele momento, e fecharam todos os celeiros e deixaram somente um aberto. E José deu-lhe os nomes escritos de seus irmãos que estava sobre o celeiro aberto. E ele lhe disse, quem quer que vier a ti para comprar milho, pergunta o seu nome. E quando os homens desses nomes vierem diante de ti, apreendei-os e enviai-os. E fizeram assim. E quando os filhos de Jacó entraram na cidade, uniram-se na cidade para procurarem José antes deles comprarem milho para si. E eles foram até os muros das prostitutas e procuraram José nos muros das prostitutas por 3 dias, pois pensavam que José viria aos muros das prostitutas, pois que José era muito atraente e bem favorecido. E os filhos de Jacó procuraram José durante 3 dias e não puderam encontrá-lo. E o homem que estava sobre o celeiro aberto procurou por aqueles nomes que José tinha lhe dado, e não os encontrou. E ele enviou a José dizendo, esses 3 dias se passaram, e aqueles homens cujos nomes tu me deste não vieram. E José enviou servos a procurar os homens em todo o Egito, e trazê-los diante de José. E os servos de José foram e entraram no Egito, e não puderam encontrá-los. E foram até Gozém, e não estavam lá. E então foram para a cidade de Ramsés, e não puderam encontrá-los. E José continuou a enviar 16 servos para procurarem os seus irmãos, e eles foram e se espalharam pelos 4 cantos da cidade. E 4 dos servos entraram na casa das prostitutas, encontraram os 10 homens ali procurando o seu irmão. E aqueles 4 homens os tomaram e os trouxeram diante dele, e eles se inclinaram para ele ao chão. E José estava sentado sobre o seu trono em seu templo, vestido com vestes de príncipe, e sobre sua cabeça estava uma grande coroa de ouro, e todos os homens poderosos estavam sentados ao redor dele. E os filhos de Jacó viram José, e sua figura e formosura e dignidade de semblante parecia maravilhosa em seus olhos, e novamente se inclinaram a ele até o chão. E José viu seus irmãos, e ele os conheceu, mas eles não o conheceram, pois José era muito grande em seus olhos, por isso não o conheceram. E José falou-lhes dizendo, de onde viestes? E todos eles responderam e disseram, teus servos vieram da terra de Canaã para comprar milho, pois a fome prevalece em toda a terra, e teus servos souberam que havia milho no Egito. Então eles vieram entre os outros recém-vindos para comprar milho para seu sustento. E José respondeu-lhes dizendo, se viestes comprar como dizeis, por que viestes pelos 10 portões da cidade? Só pode ser que viestes para espiar a terra. E todos juntos responderam a José e disseram, assim não, meu senhor, nós somos de bem, teus servos não são espiões, mas viemos para comprar milho, pois os teus servos são todos irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e nosso pai nos ordenou dizendo, quando entrardes na cidade, não entreis juntos em um só portão por causa dos habitantes da terra. E novamente José lhes respondeu e disse, isso é o que eu vos falei, vós viestes para espiar a terra, por isso todos vós entrastes pelos 10 portões da cidade, viestes para ver a nudez da terra. Certamente todos que vêm comprar milho seguem seu caminho, e vós já estáis 3 dias na terra, e o que fazeis nos muros das prostitutas em que estivestes por estes 3 dias? Certamente espiões fazem semelhante a estas coisas. E eles disseram a José,
Longe seja de nosso Senhor a falar assim, pois somos 12 irmãos, filhos de nosso pai Jacó, na terra de Canaã, filho de Isaque, filho de Abraão, o hebreu. E eis que o mais jovem está com nosso pai hoje, na terra de Canaã. E um não existe, pois foi perdido de nós. E pensamos que talvez ele pudesse estar nesta terra. Então estamos à procura dele por toda a terra, e chegamos até as casas das prostitutas para procurá-lo lá. E José lhes disse: E então tendes procurado por ele em toda a terra, que somente ali dentro permaneceste no Egito para procurá-lo? E o que também deveria vosso irmão fazer na casa das prostitutas, embora ele estivesse no Egito? Não disseste que sois dos filhos de Isaque, filho de Abraão? E o que então devem os filhos de Jacó fazer nas casas das prostitutas? E eles lhes disseram: Porque ouvimos dizer que os ismaelitas o roubaram de nós, e foi-nos dito que os venderam no Egito. E teu servo, nosso irmão, é muito formoso e bem favorecido, então pensamos que ele certamente estaria nas casas das prostitutas. Por isso teus servos foram ali procurá-lo e dar resgate por ele. E José ainda lhes respondeu dizendo: Certamente falais falsamente e dizeis mentiras, a dizer de vós mesmos que sois filhos de Abraão. Como Faraó vive, sois espiões. Por isso viestes para a casa das prostitutas, para que não sejais conhecidos. E José lhes disse: E agora, se o encontrardes e seu mestre requerer de vós um grande preço, dá-lo-eis por ele? E eles disseram: Será dado. E ele lhes disse: E se o seu senhor não consentir partir com ele por um grande preço, o que lhes fareis por sua causa? E eles lhes responderam dizendo: Se ele não nolo der, matá-lo-emos e tomaremos o nosso irmão e vamos embora. E José lhes disse: Isso é o que vos falei, sois espiões, pois viesse para matar os habitantes da terra, porque soubemos que 2 de vossos irmãos feriram todos os habitantes de Siquém, na terra de Canaã, por causa de vossa irmã, e agora viesses fazer o mesmo no Egito por causa de vosso irmão. Somente nisto saberei que sois homens de verdade, se enviardes para casa um de entre vós, para buscar vosso irmão mais jovem de vosso pai, e trazê-lo aqui para mim, e por fazerdes isto saberei que sois de bem. E José chamou 70 de seus homens poderosos, e ele lhes disse: Tomai estes homens e levai-os para o calabouço. E os homens valentes tomaram os 10 homens, e eles os prenderam e os colocaram no calabouço, e ficaram na prisão durante 3 dias. E no 3º dia José os tirou da prisão, e ele lhes disse: Fazei isto para vós, se fordes homens verdadeiros, para que possais viver. Um de vossos irmãos ficará confinado na prisão, enquanto ides levar para casa o milho para a vossa família à terra de Canaã, e buscardes o vosso irmão mais jovem, e trazê-lo aqui para mim, para que eu saiba que sois homens de verdade quando fizerdes isto. E José saiu deles e entrou na câmara, e chorou um grande pranto, pois sua piedade foi despertada por eles. E lavou o seu rosto, e retornou para eles novamente, e ele tomou a Simeão deles e ordenou-lhe ser preso. Mas Simeão não estava disposto a ficar assim, pois ele era um homem muito poderoso, e não puderam prendê-lo. E José chamou seus homens valentes, e 70 homens valentes vieram diante dele com espadas em suas mãos, e os filhos de Jacó ficaram aterrorizados com eles. E José lhes disse: Apreendei este homem e confinai-o na prisão, até que seus irmãos venham a ele. E os homens valentes de José se apressaram, e todos eles lançaram mão de Simeão para prendê-lo. E Simeão deu um grito alto e terrível, e o grito foi ouvido à distância. E todos os homens valentes de José ficaram aterrorizados com o som do grito, que caíram sobre seus rostos, e ficaram com muito medo e fugiram. E todos os homens que estavam com José fugiram, pois ficaram com muito medo de suas vidas. E somente José e Manassé, seu filho, permaneceram ali. E Manassé, o filho de José, viu a força de Simeão e ficou extremamente irado. E Manassé, filho de José, se levantou contra Simeão. E Manassé feriu a Simeão com um pesado golpe com seu punho contra a nuca de seu pescoço. E Simeão foi acalmado de sua fúria. E Manassé lançou mão de Simeão, e agarrou-o violentamente, amarrou-o e levou-o à casa do confinamento. E todos os filhos de Jacó ficaram espantados com o ato do jovem. E Simeão disse a seus irmãos: Nenhum de vós deve dizer que isto é a ferida de um egípcio, mas é a ferida da casa de meu pai. E depois disto José ordenou-lhes ser chamado, que tinha a seu cargo a casa do tesouro,
para encher seus sacos com milho, tanto quanto podiam carregar, e para restaurar o dinheiro de cada um no seu saco, e dar-lhes provisão para o caminho, e assim ele lhes fez. E José lhes ordenou, dizendo: acautelai-vos, para não transgredirdes as minhas ordens para trazerdes vosso irmão, como eu vos disse. E será que quando trouxerdes vosso irmão para cá até mim, então saberei que sois homens de verdade, e trafegareis na terra, e vos restituirei o vosso irmão, e voltareis em paz para vosso pai. E todos eles responderam e disseram: de acordo como o nosso Senhor fala, assim faremos. E inclinaram-se a ele até o chão. E cada homem ergueu seu milho sobre seu jumento, e saíram para irem à terra de Canaã para seu pai. E eles vieram para a hospedaria, e Levi espalhou seu saco para dar alimento para seu jumento, quando ele viu, e eis que o seu dinheiro, por seu peso, ainda estava no seu saco. E o homem ficou com muito medo, e ele disse a seus irmãos: meu dinheiro é restituído, e eis que ele mesmo está no meu saco. E os homens ficaram com muito medo e disseram: o que é isto que Deus nos fez? E todos eles disseram: e onde está a bondade do Senhor com nossos pais, com Abraão, Isaque e Jacó, para que o Senhor hoje nos tenha entregado nas mãos do rei do Egito, para tramar contra nós? E Judá lhes disse: certamente somos pecadores culpados diante do Senhor nosso Deus, por termos vendido o nosso irmão, nossa própria carne, e porque dizeis: onde está a bondade do Senhor com os nossos pais? E Ruben lhes disse: não vos disse eu, não pequeis contra o rapaz, e vós não quiseste me ouvir. Agora Deus o requer de nós, e como ousais dizer: onde está a bondade do Senhor com nossos pais, enquanto tendes pecado contra o Senhor? E ficaram durante a noite naquele lugar, e levantaram-se cedo pela manhã, carregaram os seus jumentos com o seu milho, e os levaram, e continuaram e chegaram à casa de seu pai na terra de Canaã. E Jacó e sua família saiu ao encontro de seus filhos, e Jacó viu e olhou seu irmão Simeão, que não estava com eles, e disse Jacó a seus filhos: onde está vosso irmão Simeão, a quem não vejo? E seus filhos lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido no Egito. E eles entraram em sua casa, e cada homem abriu seu saco, e viu, e eis que ali estava o pacote de dinheiro de cada homem, ao que eles e seu pai ficaram muito espantados. E Jacó lhes disse: o que é isto que fizeste comigo? Enviei vosso irmão José para saber do vosso bem-estar, e me dissestes: uma fera selvagem o devorou. E Simeão foi convosco comprar alimento, e dizeis que o rei do Egito o confinou na prisão, e quereis levar Benjamim para causar sua morte também, e descer as minhas cãs com tristeza à sepultura por causa de Benjamim e vosso irmão José. Agora, pois, meu filho não descerá convosco, porque seu irmão está morto, e ele foi deixado sozinho, e o mal pode acontecer-lhe pelo caminho no qual ides, como aconteceu com seu irmão. E Ruben disse a seu pai: deverás matar meus 2 filhos, se eu não trouxer o teu filho e colocá-lo diante de ti. E Jacó disse a seus filhos: ficai aqui, e não descei ao Egito, pois o meu filho não descerá convosco ao Egito, para que não morra como seu irmão. E Judá lhes disse: abstende-vos dele até que o milho esteja acabado, e então ele dirá: tomai vosso irmão, quando ele achar a sua própria vida e a vida de sua família em perigo da fome. E naqueles dias a fome prevaleceu em toda a terra, e todas as pessoas da terra iam e vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome prevalecia grandemente entre eles. E os filhos de Jacó permaneceram na terra de Canaã 1 ano e 2 meses, até que seu milho terminou. E aconteceu depois que seu milho acabou, toda a família de Jacó foi pinçada com fome, e todas as crianças dos filhos de Jacó se uniram e se aproximaram de Jacó, e todos eles o cercaram e lhe disseram: dá-nos pão, e porque todos morreremos pela fome em tua presença? Jacó ouviu as palavras dos filhos de seus filhos, e ele chorou um grande pranto, e sua piedade foi compaixão por eles. E Jacó chamou seus filhos, e todos eles vieram e sentaram-se diante dele. E Jacó lhes disse: e não tendes visto como vossos filhos estavam chorando sobre mim hoje, dizendo: dá-nos pão, e não há? Agora, pois, voltai e comprai para nós um pouco de alimento. E Judá respondeu e disse a seu pai: se quiseres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e compraremos milho para ti, e se não quiseres enviá-lo, então não iremos descer,
pois certamente o rei do Egito particularmente nos impôs, dizendo: não vereis a minha face, a menos que vosso irmão esteja convosco, pois o rei do Egito é um rei forte e poderoso, e eis que se formos até ele sem o nosso irmão, todos seremos condenados à morte. Tu não conheces e não ouvistes dizer que este rei é muito poderoso e sábio, e não há rei como ele em toda a terra? Eis que temos visto todos os reis da terra, e não temos visto um como aquele rei. O rei do Egito, com certeza entre eles, todos os reis da terra, não há ninguém maior do que Abimeleque, rei dos filisteus. Todavia, o rei do Egito é maior e mais poderoso do que ele, e Abimeleque só pode ser comparado a um de seus oficiais. Pai, tu não viste o seu palácio e o seu trono, e todos os seus servos em pé diante dele. Tu não viste aquele rei em seu trono na sua pompa e aparência real, vestido em seus mantos reais, com uma grande coroa de ouro sobre sua cabeça. Não viste a honra e a glória que Deus deu a ele, pois não há como ele em toda a terra. Pai, tu não viste a sabedoria, o entendimento e o conhecimento que Deus tem dado em seu coração, nem ouviste sua voz doce quando ele nos falou. Não sabemos, Pai, quem o fez conhecer os nossos nomes e tudo o que aconteceu conosco. Todavia, ele perguntou também por ti, dizendo: vosso pai ainda vive e está bem com ele? Tu não viste os assuntos do governo do Egito regulamentados por ele, sem inquirir de Faraó, seu senhor? Tu não viste o espanto e temor que ele impressionou sobre todos os egípcios? E também, quando saímos dele, ameaçamos fazer ao Egito semelhante ao resto das cidades dos amorreus, e nós estávamos extremamente indignados contra todas as suas palavras que ele falou a respeito de nós, como espiões. E agora, quando chegarmos novamente diante dele, o seu terror cairá sobre todos nós, e nenhum de nós será capaz de falar com ele nem um pouco, ou uma grande coisa. Agora, pois, Pai, pedimos-te, envia o rapaz conosco, e desceremos e compraremos para ti alimento para o nosso sustento, e que não morramos pela fome. E Jacó disse: por que tratastes tão mal comigo para dizer ao rei que tínhamos um irmão? O que é isto que fizestes para mim? E Judá disse a Jacó, seu pai: dá o rapaz ao meu cuidado, e nos levantaremos e desceremos ao Egito, e compraremos milho, e depois voltaremos. E será que quando retornarmos, se o rapaz não estiver conosco, então deixe-me suportar a tua censura para sempre. Viste todos os nossos bebês chorando sobre ti pela fome, e não há poder na tua mão para satisfazê-los. Agora que a tua compaixão seja despertada por eles, e envia o nosso irmão conosco, e partiremos. Pois como é que a bondade do Senhor para os nossos antepassados se manifestará a ti quando dizes que o rei do Egito tirará o teu filho? Como o Senhor vive, não o deixarei até que eu traga, coloque-o diante de ti, mas roga por nós ao Senhor, para que ele possa tratar conosco gentilmente, para que nos faça sermos recebidos favoravelmente e amavelmente diante do rei do Egito e seus homens, pois se não tivéssemos atrasado, certamente já estaríamos voltando uma segunda vez com o teu filho. E disse Jacó a seus filhos: eu confio no Senhor Deus, que ele pode vos livrar e dar-vos graça aos olhos do rei do Egito e à vista de todos os seus homens. Agora, pois, levantai-vos e ide ao homem, e levai para ele em vossas mãos um presente do que pode ser obtido na terra, e levai-o diante dele, o que o Deus Todo-Poderoso vos dê graça diante dele, para que ele possa enviar Benjamim e Simeão, vossos irmãos, convosco. E todos os homens se levantaram e tomaram o seu irmão Benjamim, e tomaram em suas mãos um grande presente do melhor da terra, e eles também levaram uma porção dobrada de prata. E Jacó estritamente ordenou a seus filhos sobre Benjamim, dizendo: tende cuidado dele no caminho em que estáis indo, e não vos separeis dele na estrada, nem no Egito. E levantou-se Jacó de seus filhos, e estendeu suas mãos, e orou ao Senhor por causa de seus filhos, dizendo: ó Senhor Deus dos céus e da terra, lembra-te da tua aliança com o nosso pai Abraão, lembra-te do meu pai Isaque, e trata gentilmente com os meus filhos, e não os entregue nas mãos do rei do Egito. Faze isto, peço-te, ó Deus, por amor das tuas misericórdias, e resgata todos os meus filhos, e resgata-os do poder egípcio, e envia-lhes seus 2 irmãos. E todas as mulheres dos filhos de Jacó e seus filhos levantaram seus olhos ao céu, e todos choraram perante o Senhor, e clamaram para que ele livre seus pais das mãos do rei do Egito.
E Jacó escreveu uma carta ao rei do Egito e deu-a na mão de Judá e nas mãos de seus filhos para o rei do Egito, dizendo: de teu servo Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, o hebreu, o príncipe de Deus, ao poderoso e sábio rei, o revelador de segredos, rei do Egito, saudações. Seja conhecido de meu senhor, rei do Egito, a fome foi grande sobre nós na terra de Canaã, e enviei os meus filhos para ti, a fim de comprar-nos um pouco de alimento de ti para o nosso sustento. Porque os meus filhos me cercaram, e eu, sendo muito velho, não posso ver com os meus olhos, pois meus olhos tornaram-se muito pesados pela idade, bem como a cada dia, chorando por meu filho, porque José foi perdido de mim. E eu ordenei a meus filhos para que não entrassem pelos portões da cidade quando chegassem ao Egito, por causa dos habitantes da terra. E também lhes ordenei saírem em volta do Egito para procurarem por meu filho José. Talvez eles pudessem encontrá-lo aí, e assim eles fizeram, e tu os consideraste como espiões da terra. Não ouvimos a respeito de ti, que interpretaste o sonho de Faraó e falaste verdadeiramente com ele? Como então não sabes em tua sabedoria se meus filhos são espiões ou não? Agora, pois, meu senhor e rei, eis que eu enviei o meu filho diante de ti, como tu falaste a meus filhos. Rogo-te que ponha os teus olhos sobre ele, até que ele retorne para mim em paz com seus irmãos. Pois tu não sabes ou não ouviste dizer que o nosso Deus fez a Faraó quando ele tomou minha mãe Sara, e o que ele fez a Abimeleque, rei dos filisteus, por causa dela, e também o que nosso pai Abraão fez aos 9 reis de Elão, como ele feriu a todos eles com poucos homens que estavam com ele? E também o que os meus 2 filhos Simeão e Levi fizeram às 8 cidades dos amorreus, como as destruíram por causa de sua irmã Diná? E também por causa de seu irmão Benjamim, eles se consolaram pela perda de seu irmão José. O que então eles farão por ele, ao verem a mão de qualquer pessoa prevalecendo sobre eles por causa dele? Tu não sabes, ó rei do Egito, que o poder de Deus está conosco, e que também Deus sempre ouve nossas orações e não nos abandona todos os dias? E quando meus filhos me contaram de teus tratamentos com eles, eu não clamei ao Senhor por causa de ti, pois então terias perecido com os teus homens diante de meu filho Benjamim, que veio diante de ti. Mas eu pensei que, como Simeão, meu filho, ficou em tua casa, talvez pudesse tratar gentilmente com ele. Por isso eu não te fiz isto. Agora, pois, eis que o meu filho Benjamim vem a ti com os meus filhos. Cuida dele e põe os teus olhos sobre ele, e então Deus colocará seus olhos sobre ti e em todo o teu reino. Agora, eu te disse tudo o que está em meu coração, e eis que meus filhos estão vindo para ti com seu irmão. Examina a face de toda a terra por causa deles, e envia-os de volta em paz com seus irmãos. E Jacó deu a carta a seus filhos, aos cuidados de Judá, para dá-la ao rei do Egito. E os filhos de Jacó se levantaram e levaram Benjamim e todos os presentes, e eles foram e chegaram ao Egito e apresentaram-se diante de José. E José viu seu irmão Benjamim com eles, e eles os cumprimentou. E estes homens foram à casa de José. E ordenou José ao superintendente de sua casa para dar a seus irmãos de comer, e eles lhes fez assim. E ao meio-dia José mandou os homens virem diante dele com Benjamim, e os homens disseram ao superintendente da casa de José a respeito da prata que foi devolvida em seus sacos, e ele lhes disse: está bem convosco, não temais. E ele lhes trouxe seu irmão Simeão. E Simeão disse a seus irmãos: o Senhor dos egípcios agiu muito gentilmente comigo. Ele não me manteve preso, como vistes com vossos olhos, pois quando saístes da cidade, ele me deixou livre e tratou com gentileza comigo em sua casa. E Judá tomou Benjamim pela mão, e eles vieram diante de José e inclinaram-se a ele ao chão. E os homens deram o presente a José, e eles todos se sentaram diante dele. E José lhes disse: está bem convosco, está bem com vossos filhos, está bem com o vosso velho pai? E eles disseram: está bem. E Judá tomou a carta que Jacó tinha enviado e deu-a nas mãos de José. E José leu a carta e conheceu a escrita de seu pai, e quis chorar, e entrou em uma sala interna e chorou um grande pranto, e saiu. E levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim e disse: é este o vosso irmão de quem falaste para mim? E Benjamim se aproximou de José, e José colocou sua mão sobre sua cabeça e disse-lhe: que Deus seja gracioso contigo, meu filho. E quando José viu seu irmão, filho de sua mãe, ele quis novamente chorar, e entrou na câmara e chorou ali.
e lavou o seu rosto, e saiu e absteve-se de chorar e disse: preparai alimentos. E José tinha uma taça na qual ele bebia, e era de prata belamente incrustada com pedras de ônix, bidélio. E José bateu a taça aos olhos de seus irmãos, enquanto estavam sentados a comer com ele. E José disse aos homens: eu sei por esta taça que Rúben, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon são filhos de uma só mãe. Assentai-vos e comei de acordo com os vossos nascimentos. E ele também colocou os outros de acordo com seus nascimentos e disse: eu sei que este vosso irmão mais jovem não tem irmão, e eu, como ele, não tenho irmão. Portanto, ele se assentará e comerá comigo. E Benjamim subiu diante de José e sentou-se no trono. E os homens viram os atos de José e ficaram espantados com eles. E os homens comeram e beberam naquele momento com José. E ele então deu-lhes presente. E José deu um presente a Benjamim. E Manassés e Efraim viram os atos de seu pai, e eles também deram presentes para ele. E Onate deu-lhe um presente, e eram 5 presentes nas mãos de Benjamim. E José lhes trouxe vinho para beber, e eles não quiseram, e disseram: desde o dia em que José foi perdido não temos bebido vinho, nem comido qualquer iguarias. E José jurou-lhes, e insistiu com eles duramente, e beberam fartamente com ele naquele dia. E depois José voltou-se para o seu irmão Benjamim para falar com ele, e Benjamim ainda estava sentado no trono diante de José. E José lhe disse: gerastes filhos? E ele disse: teu servo tem 10 filhos, e estes são os seus nomes: Belá, Becher, Astibal, Gerá, Naamã, Ashi, Roche, Mupim, Chupim e Orde. E chamei seus nomes depois de meu irmão, a quem eu não via. E ordenei-lhes trazer diante dele o seu mapa das estrelas, em que José conhecia todos os tempos. E José disse a Benjamim: ouvi dizer que os hebreus estão familiarizados com toda a sabedoria. Sabes alguma coisa disto? E Benjamim disse: teu servo é conhecedor também em toda a sabedoria que meu pai me ensinou. E José disse a Benjamim: olha agora para este instrumento e entende onde está o teu irmão José no Egito, que dissestes que desceu ao Egito. E Benjamim viu aquele instrumento com o mapa das estrelas do céu, e ele ficou sábio e olhou nele para saber onde seu irmão estava. E Benjamim dividiu toda a terra do Egito em 4 divisões, e ele achou que aquele que estava sentado no trono diante dele era o seu irmão José. E Benjamim se maravilhou muito. E quando José viu que seu irmão Benjamim estava tão espantado, disse a Benjamim: o que viste? E por que estás admirado? E Benjamim disse a José: eu posso ver por isto que meu irmão José está assentado aqui comigo sobre o trono. E José lhe disse: eu sou José, teu irmão. Não reveles isto aos teus irmãos. Eis que te enviarei com eles quando eles forem embora, e os mandarei serem trazidos novamente de volta à cidade, e te levarei para longe deles. E se eles ousarem suas vidas e lutarem por ti, então saberei que eles se arrependeram do que fizeram para mim, e me farei conhecido deles. E se eles te abandonarem quando eu te tomar, então ficarás comigo, e eu vou brigar com eles, e eles irão embora, e eu não me tornarei conhecido deles. Naquele momento José ordenou a seus oficiais encherem seus sacos com alimento, e colocar o dinheiro de cada um em seu saco, e colocar a taça no saco de Benjamim, e dar-lhes provisão para o caminho, e assim lhes fizeram. E no dia seguinte os homens se levantaram de manhã cedo, e eles carregaram seus jumentos com milho, e saíram com Benjamim, e foram para a terra de Canaã com seu irmão Benjamim. E eles não tinham ido muito longe do Egito, quando José ordenou àqueles que foi posto sobre a sua casa, dizendo: levanta-te, persegue estes homens antes que eles se distanciem do Egito, e dize-lhes: por que roubastes a taça de meu senhor? E o oficial de José se levantou e os alcançou, e falou-lhes todas as palavras de José. E quando ouviram isto, ficaram extremamente indignados, e disseram: aquele com quem for encontrado a taça de teu mestre morrerá, e também nós nos tornaremos escravos. E apressaram-se, e cada homem trouxe seu saco de seu jumento. E eles olharam em suas bolsas, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. E todos eles rasgaram suas vestes e voltaram para a cidade, e feriram Benjamim no caminho. Continuamente o feriram até que chegaram à cidade, e puseram-se diante de José.
E a ira de Judá se acendeu, e ele disse: Este homem só me trouxe de volta para destruir o Egito hoje. E os homens chegaram à casa de José, e encontraram José sentado em seu trono, e todos os homens poderosos estavam à sua direita e esquerda. E José lhes disse: Que ato é este que fizeste? Que levaste minha taça de prata e foste embora? Mas eu sei que levaste minha taça a fim de saber em que parte da terra vosso irmão estava. E disse Judá: O que diremos ao nosso senhor? O que falaremos e como nos justificaremos? Deus hoje achou a iniquidade de todos os teus servos, por isso ele fez isto conosco hoje. E José se levantou e lançou mão de Benjamim e o tomou de seus irmãos com violência. E ele entrou na casa e trancou a porta para eles. E ordenou José àqueles que estavam sob sua casa que ele deveria dizer-lhes: Assim diz o rei: Ide em paz a vosso pai. Eis que tomei o homem em cuja mão minha taça foi encontrada.